Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a você que participou ontem da live. Que bênção! Que o Senhor Deus continue nos abençoando, abençoando a nossa casa e a nossa família. Hoje estará conosco o pastor Márcio Barros. Ele vai trazer uma mensagem poderosa da parte de Deus. E estaremos ouvindo os louvores de Antônio Cláudio e Oséias de Paula. Hoje é dia do túnel do tempo, onde ouviremos os louvores do tempo da missionária celeste. Vamos lá, vó! Programa Lírio no Lar, direto do túnel do tempo. Vamos começar com Oséias de Paula. A melhor coisa que eu já fiz. Você também? De tanta coisa que andei fazendo, Programa Lírio no Lar, direto do túnel do tempo. Eita, glória a Deus! A melhor coisa que eu já fiz. Eu acredito que todos que um dia tomaram a decisão de entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, não se arrepende. Você que está nos assistindo e ainda não tomou essa decisão, está esperando o quê? Tenha certeza que será a melhor decisão da sua vida. Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Ninguém conseguirá chegar até Deus se não for através de Jesus Cristo. Tome a decisão e você não vai se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos apresentando o direto do túnel do tempo e não poderíamos apresentar esta parte do programa sem a participação dela. Por favor, vó. Olá, paz do Senhor a todos. Aqui quem fala é a diaconisa Cris Ferreira e eu gostaria de pedir um louvor do tempo da missionária celeste. Programa Lírio no Lar. Aqui você pede a música e a gente toca. Hora certa. Eu quero saber que hora é essa. Pastor Ivan Dias informa a hora certa. Programa Lírio no Lar, direto do túnel do tempo. Lírio no Lar. Esses louvores
Você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Tá planejando a sua festa de aniversário e ainda não sabe onde encomendar o seu bolo? Pois nós temos a solução para você. Doces Momentos. O melhor bolo da cidade está aqui. Os clientes é quem dizem. A Doces Momentos é especialista em bolos personalizados, tortas e doces. Encomende agora mesmo os deliciosos produtos da Doces Momentos. Telefone WhatsApp 71 99240 4934. Siga no Instagram e saiba mais. @docesmomentos20. Doces Momentos. Tudo aqui é uma delícia. Ô primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém! Triuno Casa de Ração. Tudo que o seu pet precisa em um só lugar. Trabalhamos com as melhores marcas de ração: Premier, Golden, Quatro e muito mais. Temos também acessórios, medicamentos e uma variedade completa para o bem-estar do seu pet. Estamos na Rua Apolinário de Santana, número 53, no Engenho Velho da Federação. Fazemos entrega. A partir de R$100, o frete é grátis. Fale com a gente pelo WhatsApp 71 99272 7045. Siga nosso Instagram, @Triuno_Casa de Ração. Triuno Casa de Ração. Carinho e qualidade para o seu pet. Eita, glória a Deus! É o programa para quem gosta de música. Música de qualidade. Louvores que adoram ao Eterno. Se você gosta de louvar a Deus, aqui é o seu lugar. Nós estamos ouvindo direto do túnel do tempo. Louvado seja Deus. Mãos que foram feridas lá na cruz. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar. O programa para as pessoas da melhor idade. Programa Lírio no Lar. Direto do túnel do tempo. Programa Lírio no Lar. Direto do túnel do tempo. Pastor Dias, está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus! Vamos convidar o pastor Márcio Barros, que vai ministrar a palavra do Senhor neste momento. Pastor Márcio, a paz do Senhor Jesus, meu santo, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus para todos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes do Lírio do Lar. A paz do Senhor Jesus, pastor Ivan Dias. Amados, eu tenho uma mensagem hoje para os amados irmãos, que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo de número 3, versículo de número 8. Diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem disse isso foi João Batista. João Batista, ele foi o precursor de Jesus. A Bíblia diz que ele veio preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus. E no tempo que João Batista chegou, no cenário que ele chegou, era um momento muito difícil da história. João Batista foi o último profeta. Ele é aquele que veio preparar o caminho para Jesus e as coisas não estavam boas. A história vai dizer que se passaram séculos que o Senhor não falava
com o seu povo através de profecia. E João Batista chega num cenário onde as pessoas estão vivendo os extremos. Existem muitos radicais, muitos extremos do tempo de João Batista. Existiam aqueles que eram legalistas, que não permitiam nada, que eram extremamente legalistas, que eram os fariseus. Existiam turmas de zelotes, que eram terroristas judeus, que achavam que o Messias viria pela base da força, então eles estavam preparando o caminho para o Messias na base da força, da violência, da guerra armada. E existia os fariseus, que eram o outro lado da moeda, que na verdade é uma mesma moeda, mas era o outro lado dos extremos. Então João Batista ele chega nesse cenário, um cenário de extremos, um cenário difícil. E a Bíblia diz que ele veio preparar o caminho. Então João Batista ele era um sujeito bruto, e ele tinha que ser bruto. Aquela situação onde eles viviam deveria ser assim. Então quando se prepara um caminho, vai se encontrar pedra, vai se encontrar tronco, e tudo tem que ser arrancado para que o caminho possa ser feito. Ele não era o caminho. Ele dizia, olha, eu não sou o Cristo, eu sou apenas uma voz. João Batista era aquele que veio preparar o caminho. E João Batista disse para os fariseus e para os saduceus que eles tinham que produzir frutos dignos de arrependimento. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse dia. Produzir frutos dignos de arrependimento. O que seria produzir frutos dignos de arrependimento? Ações que mostram o meu sincero arrependimento. Isso é produzir frutos dignos de arrependimento. São atos que mostram que eu me arrependi. E isso eu posso destacar e colocar de duas maneiras. Primeiro, no ato onde nós aceitamos a Jesus, é um ato de arrependimento. Só que o arrependimento é um ato contínuo na vida do cristão. Então eu tenho que continuar produzindo frutos dignos de arrependimento. João Batista ele fala 3 coisas dos quais nós vamos atentar neste momento. Primeira coisa que ele diz aqui, antes de ele dizer que eles devem produzir frutos dignos de arrependimento, João Batista diz assim no versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, porque ele estava batizando no Jordão. O batismo de João Batista é totalmente diferente do de Jesus. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. As pessoas chegavam até ele e diziam, olha João, sou mentiroso. João dizendo, vai, não minta mais. Chegavam e diziam, olha João, eu suborno as pessoas. Dizia, se arrependeu? Vai, não faça mais. Aí João, eu sou adúltero. Pare de adulterar e não faça mais. Então as pessoas confessavam seus pecados diante de João em sinônimo de arrependimento. Então o batismo de João era um batismo de arrependimento. As pessoas iam. Só que os fariseus e os saduceus, eles estavam ali simplesmente para observar e para criticar. Os saduceus eram uma seita judaica que não acreditavam no sobrenatural. E os fariseus eram uma seita judaica também que eram extremistas, legalistas, hipócritas. Diziam que as pessoas deveriam fazer coisas das quais eles mesmos não faziam. E eles não chegaram para se arrepender. Eles chegaram somente para observar. E João Batista, sabendo disso, ele foi duro. Irmão, João Batista, ele era duro. Ele chamou aquele povo de raça de víboras. E disse, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Chamou de raça de víboras, filhos do diabo, antiga serpente. E disse, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A primeira coisa que eu quero falar para você é que ninguém vai fugir da ira de Deus. Ninguém nunca viu Deus irado. A ira de Deus, ela simboliza ou ela representa a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela vai chegar um momento onde Deus ele vai fazer a sua justiça. Esse Jesus, que é o nosso advogado, que revoga nossas causas, que nos ajuda, que nos representa, um dia ele vai deixar de ser advogado e vai ser juiz. Ele vai se assentar no seu trono, no trono do seu Pai, e ele vai julgar as nações.
E João Batista estava dizendo: quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Existe uma ira que vai vir, uma justiça de Deus que virá, e ninguém poderá fugir dessa justiça de Deus, dessa ira de Deus. Porque Deus, ele vai derramar o seu cálice de justiça. O cálice de Deus, ele está enchendo, mas não transbordou. Mas um dia a ira de Deus, ele vai alcançar a humanidade. E todos vão estar diante do tribunal de Deus, de Cristo, e serão julgados segundo as suas obras. Então João falou assim: quem foi que ensinou a vocês que vocês podem escapar da ira de Deus? Ninguém pode escapar da ira de Deus. Quando Deus for tratar com a humanidade, ninguém poderá escapar. Só existe uma forma de escapar, que é produzir frutos dignos de arrependimento. E isso só conseguimos fazer quando nós alcançamos a Cristo Jesus em nossas vidas. Lá no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 10, diz que esperamos dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Só existe uma maneira de fugir da ira futura. Só existe uma forma de fugir da ira futura. Ninguém pode fugir pelas suas obras, ninguém pode fugir de maneira nenhuma, só através de Cristo, que nos livra da ira de Deus. Bendito seja Deus. João Batista, ele vai falar sobre outra coisa também. Primeiro ele fala sobre um juízo que vai estar por vir. Deus, ele vai julgar a todos e ninguém pode escapar, ninguém pode fugir. E João Batista disse: olha, se vocês não se arrependerem, vocês também não vão fugir, não vão escapar da ira futura. Ele fala também sobre algo que os fariseus e saduceus achavam que eles poderiam fugir. Ele vai dizer o seguinte: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles achavam que iam fugir da ira de Deus porque eles eram filhos de Abraão. E João Batista chama eles de presunçosos. A presunção deles era: nós somos filhos de Abraão. Aquela pessoa que é presumida, ou presunçosa, melhor dizendo, é aquela que tem uma opinião demasiadamente boa de si mesmo. É aquela pessoa que se acha que é boa, se acha dadivosa. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um bom sequer, todos pecaram. O livro de Isaías vai dizer que a justiça do homem para Deus é como um trapo de imundície. Deus compara a justiça humana como um trapo de imundícia, que era aquelas bandagens, aquelas ataduras que os leprosos usavam e depois de estar bem gastas, eram retiradas dele. Isso eram chamados trapos de imundícia. Então toda a nossa justiça diante de Deus não vale nada. O padrão de Deus é muito elevado. Ninguém pode presumir e dizer eu sou bom. Ninguém pode presumir, eu congrego em tal igreja. Ninguém pode presumir para fugir da ira de Deus, dizer eu sou pastor, ou já sou crente há muitos anos, ou eu entrego sopa, faço obras de caridade, porque nenhuma presunção pode livrar o homem da ira que está por vir. E qual era a presunção deles? A presunção deles é: nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos nos arrepender, nós somos filhos da promessa. Deus fez promessas a Abraão, das quais nós somos herdeiros também. Mas eles eram presunçosos, eles eram orgulhosos. Não havia espaço na vida deles para arrependimento. Não havia espaço na vida deles para um arrependimento. E sem arrependimento não há entrada no reino de Deus. Sem arrependimento não há entrada para ser salvo ou fugir da ira que está por vir. Existe uma ira que está por vir. O cálice de Deus, ele vai transbordar, o boleto vai chegar, a conta vai chegar para aqueles que nós olhamos e observamos e achamos que Deus não está fazendo nada. Não, um dia Deus vai cobrar todo ser humano consciente e todos vão ter que dar conta de Deus. E João Batista disse: olha, não sejam presunçosos. Não sejam presunçosos.
A Bíblia nos conta uma parábola de 2 homens que sobem para orar, vão ao templo. Um é um religioso, que é fariseu, e outro é um publicano, que é um pecador, que sabe que é pecador, porque tem uma diferença. Todos somos pecadores, mas existem pecadores que não assumem que são pecadores. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, irmãos, nós corremos para Jesus. Mas o pecador que não se acha pecador, que se acha justo, ele se justifica, ele é presunçoso. Jesus disse que ele não veio buscar os justos, ele veio buscar os pecadores, aqueles que assumem que são. E a Bíblia diz que os dois sobem para orar. O fariseu ora, né, cheio de presunção, dizendo: eu sou dizimista, eu não sou igual esse publicano, eu jejuo, eu faço coisas boas, cheio de presunção. Enquanto o publicano não tinha nem coragem de olhar para o céu, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A Bíblia diz que o publicano, ele desce justificado, porque se humilhou, e o fariseu não, porque se exaltou. Então, amados, nós não podemos presumir coisa nenhuma. Os presunçosos não vão escapar da ira de Deus. João Batista, ele fala outra coisa dura. Outra coisa dura que João Batista fala é o seguinte. Ele diz aqui, amados, lá no versículo de número 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. João Batista fala algo interessante. Ninguém coloca o machado na raiz de uma árvore. Ninguém corta uma árvore pela raiz. Se corta pelo tronco. Mas o juízo de Deus, quando vier, vai ser algo irremediável. Deus, ele vai botar um ponto final em muitas coisas. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, que o homem que muitas vezes repreendido e endurece o seu coração, a sua cerviz, será quebrado sem que haja cura. O dia do juízo será um dia irremediável, será um dia sem misericórdia. Deus, ele vai colocar um ponto final. Ele vai arrancar as árvores pela raiz. Deus está dizendo aqui que o juízo será sem misericórdia e sem clemência. Imagine, mas hoje nós desfrutamos a misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias. Ela se renova todas as manhãs. E diz que as misericórdias do Senhor, por se renovarem, elas são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. Mas o dia do juízo será um dia sem misericórdia. Será um dia sem clemência. Será um dia sem perdão. Será um dia em que ninguém vai poder recorrer a um advogado, porque não haverá recurso nesse dia. Só haverá juízo. Então João Batista diz, olha, não fujam da ira futura. João Batista diz, não sejam presunçosos, porque o presunçoso não se arrepende. E cuidado, porque o machado está posto à raiz da árvore. Deus vai colocar um ponto final em muitas coisas que acontecem de errado na humanidade. E como é que eu posso escapar disso? Eu só posso e só vou escapar disso se eu produzir frutos dignos de arrependimento. Se eu produzir frutos dignos de arrependimento, eu vou escapar disso aí. E como é que eu posso produzir frutos dignos de arrependimento? Primeira coisa que eu tenho para lhe dizer, nenhuma árvore produz fruto de si mesmo. Jesus, ele disse, nenhuma árvore pode fazer isso sozinha. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Nós precisamos entender que eu só produzo alguma coisa de bom quando eu estou em Jesus. Jesus, ele disse, eu sou a videira verdadeira. E nós somos apenas os ramos que crescem dessa videira. Aquele que está nele, esse dá muito fruto. Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. A primeira coisa que você tem que entender é que não há frutos fora de Jesus. Eu preciso estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo produz frutos. E a Bíblia diz que o Pai
ele é o agricultor. E toda árvore que dá fruto, que está dando fruto, toda vara que está dando fruto, ele limpa. Nós somos podados, nós somos limpos pela palavra para que possamos dar mais frutos e para que o nosso fruto permaneça. Então, se eu quiser produzir frutos dignos de arrependimento, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar nele, enxertado nele, porque ele também vai dizer lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é a oliveira verdadeira e nós somos enxertados nele na sua morte, porque o enxerto tem que ser a árvore da qual vai se fazer o enxerto, ela é ferida, ela é cortada, para que outro galho de outra árvore seja anexado nela. Jesus ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Nós somos enxertados nele e agora nós somos participantes da sua seiva e da sua raiz. E se somos participantes da sua seiva e da sua raiz, o nosso fruto é bom. Outra coisa que eu quero dizer para você, nós produzimos frutos bons por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que forja o caráter de Cristo nas nossas vidas. Agora, o Espírito Santo, nós precisamos dar permissão para que ele faça isso. E ele produzirá o fruto do Espírito em nossa vida. O que nós produzimos de nós mesmos são as obras da carne. É o que nós podemos produzir, porque o homem ele é mau na sua essência. Mas quando o Espírito Santo passa a morar dentro de mim e eu preciso dar permissão a ele, eu não posso fazer sozinho e nem ele fará sozinho. Eu preciso dar permissão a ele produzir frutos, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, que é amor, benignidade, longanimidade, fidelidade, temperança. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Deus não quer que a gente seja Jesus, mas Ele quer que a gente seja o mais parecido possível do seu Filho Jesus, porque Jesus é o padrão. Jesus, Ele é o padrão. Ele é o modelo ideal de filho. Então João Batista disse, produzam frutos dignos de arrependimento. Como eu posso fazer isso? Preciso estar em Cristo. Como é que eu posso fazer isso? Deixar que o Espírito Santo produza em mim o caráter de Cristo. E haverá em mim o fruto digno de arrependimento. João Batista, ninguém pode fugir. João Batista disse, ninguém pode fugir da ira futura. Ninguém pode fugir. Eu não posso presumir em nada. Não posso ser presunçoso em absolutamente nada. Eu tenho que entender que o machado está posto à raiz das árvores. Serão arrancados sem que haja misericórdia. Mas se eu produzir frutos dignos de arrependimento, eu serei salvo da ira de Deus. Serei salvo da minha presunção. Porque irei produzir frutos para o arrependimento. Lá no livro de Romanos, no capítulo de número 5, Paulo fala algo muito interessante. Diz aqui no capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Cristo morreu por você, morreu por mim. Mesmo nós sendo pecadores, Ele nos amou. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele. Seremos salvos por Ele da ira de Deus. Existe um lugar onde podemos nos livrar da ira de Deus. E esse lugar é em Jesus. É aquele que habita verdadeiramente no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que Deus abençoe a sua vida. Que você possa ser achado naquele dia em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Eita, glória a Deus! Que bênção! Que maravilha! Eu fiquei feliz que ele falou também do meu primo, né, vó? É, João Batista. Ó, só não gostei da parte que disse que ele era bruto, né? Não. A família só tem pessoas calmas. É de família. Eita, glória a Deus! Muito obrigado, pastor Márcio!
Espero que o Senhor volte mais vezes. É uma honra para nós. Nós estamos apresentando o Direto do Túnel do Tempo. E você que se afastou do Senhor, se arrependa e produza fruto digno do arrependimento. Programa Lírio no Lar. Direto do Túnel do Tempo. Que coisa linda, né, amados? Que canção maravilhosa! E você que está me ouvindo, você se afastou do caminho do Senhor? Você lembra do tempo em que você servia a Deus? O Senhor, Ele sente saudades de você. O que você está esperando? Se arrependa. Produza fruto digno do arrependimento e volte. Volte para o Senhor enquanto há tempo. O Senhor te ama. Não importa o motivo o qual você se afastou. O sangue de Jesus é suficiente, é poderoso para te lavar e te purificar e te fazer acessível novamente à presença de Deus. Só depende de você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você que, por algum motivo, se afastou. Eu sei que você precisa de ajuda. Eu sei que você quer voltar, mas não encontra forças. Ore comigo, em o nome de Jesus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Aleluia. Pai, em o nome do Senhor Jesus, neste momento nós queremos orar, Senhor, por pessoas que se afastaram do Senhor. São teus filhos, como aquele filho pródigo que esteve servindo na casa do pai por muito tempo, mas de repente veio a ideia de se afastar. Com certeza, meu Deus, todos aqueles que se afastam do Senhor estão vazios, estão tristes, vivendo sem direção. Todos aqueles que se afastaram do Senhor são pessoas que estão sem norte, vivendo uma vida sem graça, procurando preencher o vazio, porque a saudade do Senhor é grande, mas eles não encontram força para voltar. Pai, muitos deles querem voltar, desejam voltar, mas a distância parece ser muito longa para percorrer. Ó Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, que neste momento eles sejam atraídos pelo teu poder, que a graça do Senhor os envolva, e que eles se levantem, e que eles deem o primeiro passo em tua direção. A tua palavra diz que aquele jovem, o pródigo, ele caiu em si, e ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele se levantou, e ele voltou. Meu Deus, que esta pessoa que está assistindo o programa, esta pessoa que está me ouvindo, que está orando também,
ela encontre forças do Senhor para voltar. E que o Senhor a ajude a ficar firme, para que nunca mais se afaste do caminho do Senhor. Eu ponho a vida delas em tuas mãos e peço que o Senhor as ajude. A tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é a nossa força e que o Senhor perfeitamente desembaraça os nossos caminhos. Obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Glória a Deus, que maravilha. Agora você está livre para voltar para o Senhor, porque só Ele tem o que você precisa. Só Ele tem o que você necessita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Osés de Paula diz: só Ele tem